Eu tive a oportunidade de ler o diário de Joseph Goebbels. Goebbels, como se sabe, foi ministro da propaganda de Hitler, que dizia que as mentiras constantemente repetidas se tornam verdades. Acontece que, quando Hitler suicidou-se, Goebbels também fez o mesmo, em homenagem e solidariedade ao seu chefe, ao seu ídolo, porque Hitler era um ídolo para Joseph Goebbels. Mas antes de se matar, Goebbels também matou com cianureto os seus próprios filhos, crianças ainda. Então nós temos no Brasil hoje aqueles que acreditam que privilégios são direitos e que os direitos sociais do trabalhador em geral, ou seja, da maioria, são privilégios. Por exemplo, um juiz ganhar 4 mil reais de auxílio moradia, mesmo tendo casa na cidade onde mora, isso é um privilégio, mas não é um direito. Eu estou fazendo esse comentário a propósito de alguém que no Facebook disse que os vermelhos são mentirosos. Então vamos comentar: os vermelhos são realmente mentirosos? Infeliz é o povo que depende de heróis. Ao longo da história criaram-se heróis como Napoleão, como Hitler, como Fernando Collor, e hoje nós temos um herói juiz no Brasil. Esse herói é fruto de uma grande campanha de imbecilização da população através da mídia, através principalmente da Rede Globo. Fernando Collor era um político caçador de marajás, e hoje nós temos um marajá que é caçador de políticos, que é justamente esse juiz criado pela Rede Globo. Um herói que ganha acima do teto constitucional, o salário acima do teto constitucional, não é herói de forma alguma. Um herói que recebe auxílio moradia sem precisar, também não é herói. Um herói que vende sentenças para ganhar dinheiro, também não é herói. Um herói cuja esposa está envolvida em irregularidades com a APAE, com a Associação dos Excepcionais, chamada APAE no Brasil, também nada tem de herói. Um herói que faz justiça seletiva e não prende nenhum tucano, também nada tem de herói. Depois que Hitler caiu, depois que o nazismo foi derrotado, no fim da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles juízes seletivos fascistas foram condenados pelo Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, como se sabe, conseguiu julgar e punir aqueles juízes que foram a favor do nazismo, do fascismo, após o final da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, a Rede Globo criou o efeito manada para iludir e enganar milhões de pessoas. Então, isso aconteceu com o processo de impeachment ocorrido em 2016. E todos nós, todos os brasileiros, estão pagando por isso, todos os direitos sociais. A propósito, eu gostaria de também comentar sobre o que diz o Brás Pedro, um amigo meu de Curitiba, do Brasil, que disse que os vermelhos criam mentiras. Ora, todo mundo sabe que o estado de bem-estar social foi criado, foi instituído para disfarçar e desviar a atenção para o comunismo. A Revolução Russa de 1917 aconteceu e os países capitalistas ficaram muito preocupados. Imagine se acontece uma revolução comunista nos países capitalistas, eles não querem perder seus privilégios. Então começou-se a conceder-se benefícios. No Brasil nós tivemos o tenentismo, tivemos a coluna Prestes, tivemos João Goulart, que tentou fazer reformas e por isso foi destituído, foi golpeado, e tivemos a ditadura militar, porque o Jango queria fazer reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, etc. E contra isso a elite se uniu e deu o golpe. E agora em 2016 foi uma coisa bem semelhante. Portanto, se não fosse a ação dos vermelhos, como diz o Brás, não teríamos salário, política salarial, não teríamos 13º e aposentadoria, previdência. Aliás, o ilegítimo que está no poder no Brasil está tentando acabar com a previdência através dessa reforma da previdência. E essas pessoas que taxam os comunistas os vermelhos de mentirosos é que deviam pensar nas mentiras que eles são vendidas e que eles compram. Infeliz é o povo que depende de heróis.